Olá, você está aqui em mais um episódio do Pergunte ao Sene. Eu sou o Felipe Sene e aqui no podcast a gente conversa sempre sobre questões aí do mundo da música eletrônica no Brasil, seja aspectos de produção musical, do mercado, carreira e tudo mais. E hoje eu vou trazer aqui uma questão que não foi das pessoas que me acompanham aí, nenhum dos meus seguidores, colegas, parceiros, artistas que perguntou, mas sim uma coisa que eu já queria falar sobre, né? Que vem tanto da minha experiência recente, né? Principalmente trabalhando como manager de artistas, gerindo a carreira de artistas, gerindo a gravadora, a Hub Records, né? E quanto às coisas que eu observava desde a época que eu era apenas um fã, né, da música, e apenas um cara que observava de fora, né, o mercado da música, o negócio da música, quanto alguém que hoje em dia atua diretamente isso aqui no Brasil, no nicho da música eletrônica, né? E a questão, na verdade eu vou levantar aqui duas questões, mas é que elas se embolam, né? Que seriam as seguintes, ó. Música é competição? Artistas são concorrentes? Isso aí são duas questões, né? Complicadas, né? Tipo, para quem olha de fora e para quem tá no âmbito apenas de alguém que gosta de música, nem dá para imaginar tudo que rola por trás, né? Nos bastidores. E é claro, quem assim, até existem fãs, né, que vivem esse senso de competição aí, esse aspecto de competição. A gente vê esses fã-clubes de artistas pop globais, é uma loucura, né? Tem briga de fã-clubes, briga de fã-clubes entre artistas diferentes. O cara que é fã, assim, a pessoa que é fã da Taylor Swift, a pessoa que é fã da, sei lá, meu irmão, sei lá, da Miley Cyrus, não sei qual que é a rivalidade direta aí da Demi Lovato, da não sei quem. E existe isso também no nosso mercado da música eletrônica. Geralmente, né, a grande rivalidade, a grande embate que rola são os fãs dos artistas do underground com os fãs dos artistas do mainstream, né? Do que tem uma carreira assim mais mainstream, comercial, né? E, e a resposta para essa questão, aqui, na minha opinião, é o seguinte: sim e não. Para mim, música pode ser sim ou não competição e artistas pode ser sim ou não concorrentes. Tudo depende da mentalidade de cada um e sobre o aspecto que está se falando, né? Sobre a esfera, se é uma coisa micro, se é uma coisa macro, né? É, então é isso que eu vou trazer aqui a minha visão, como eu sempre faço e sempre baseada na minha experiência, né? Eu nunca vou ficar apenas na teoria, né? Tipo, eu vou falar aqui, como quem já está acompanhando aqui os episódios do podcast, eu vou trazer a verdade nua e crua a partir do meu ponto de vista. Obviamente eu não sou dono da verdade nada, mas eu vou contar a minha experiência, né? E, cara, sem a menor sombra de dúvida, existe sim um aspecto muito forte de competição entre os artistas. Eu acho que isso se dá pelo fato de ser seres humanos. O ser humano é um ser competitivo, né? A gente tem embutido no nosso cérebro questões que vêm dos nossos ancestrais mega antigos, o senso de sobrevivência, né? As coisas instintivas. Assim que funcionam sistemas automáticos do nosso cérebro para fazer a gente se proteger, né? Ficar alerta e não morrer de fome, não ser atacado, saber correr na hora certa, né? E isso se dá em qualquer atividade que exista mais de um ser humano, né? A competição acho que começa a existir já a partir do momento que você bota dois seres humanos juntos, né? Felizmente ou infelizmente, sei lá. Infelizmente porque isso causa problemas, né? Mas felizmente porque também isso aí, na minha opinião, é o que dá assim, a cor pra vida, o sabor, né? Tipo, as relações interpessoais, né? Que existem. E, assim, essa questão de colocar vários seres humanos no mesmo nicho ali, atuando no mesmo segmento, naturalmente faz evocar, na minha opinião aqui, tudo que há de bom e ruim relacionado ao aspecto competitivo do ser humano, né?
E assim, obviamente, assim, normalmente as coisas que mais fazem barulho às vezes são os aspectos ruins, né? Nessas relações. E aí pode ser, tipo, uma pessoa que tem uma insegurança muito forte, o cara que é muito perfeccionista, que se torna um preciosista, questões de inveja, ciúmes, orgulho, vaidade, né? Quando a gente tipo, tá lidando com um artista, assim, o artista ele vive muitos altos e baixos, né? Tipo, altos e baixos quando está bem, quando está no momento mediano e quando está no momento ruim, né? Quando tá bem, às vezes o cara tá lá na frente de milhares de pessoas, as pessoas ovacionando ele, batendo palma, e aí ele sai, aí volta pros bastidores e some aquilo, vai pro hotel, fica sozinho, vai e volta, aí tipo, no momento tem gente babando ovo, no outro momento a gente cobrando ele, falando de uma forma meio esquisita. Então, é uma montanha russa de emoções violentíssima, né? E, assim, já quanto a isso, já existe um senso de competição, sabe? Normalmente os artistas mais bem-sucedidos são muito competitivos, né? São ambiciosos, são muito trabalhadores, perfeccionistas, né? E tem muita gente que defende o lance de falar que muitas vezes o trabalho duro vence o talento. Claro que, assim, para você ser um artista de sucesso, você precisa ter muito talento, tem que ter muita qualidade no seu trabalho. Mas, assim, se você pegar um artista que é talentosíssimo, mas não é tão ambicioso, e pegar um artista que é talentoso, mas que batalha muito e pensa a carreira dele de uma forma bem estratégica, vai vendo o que ele precisa fazer para conquistar os objetivos dele, geralmente esse cara, assim, é provável que muitas vezes o cara ali que tem um talento ok, mas que luta muito, que trabalha muito por outros aspectos da sua carreira, né? Ele vai prevalecer sobre o outro que é, entre aspas, só muito talentoso, entendeu? Isso eu vejo no nosso meio DJ, cara, meu Deus do céu, isso acontece demais e, tipo, isso até evoca um haterismo, assim, quando a gente vê uma matéria, um post, assim, falando da conquista de um artista, e todo mundo, não é possível, tem muita gente mais talentosa que esse cara pra tá. E aí acontece isso, às vezes aquele cara ali, ele trabalha muito mais duro do que o artista talentoso que você acredita aí que deveria estar na posição dele, né? E, cara, não tem jeito, a competição move as pessoas. Se os artistas não fossem competitivos e a música não fosse uma atividade que evocasse a competição, não existiria esses prêmios todos aí, os Grammy da vida, as premiações de cada gênero musical, os rankings, seja ranking, no nosso meio teve o ranking da DJ Mag, tinha os rankings dos DJs mais populares do Brasil, e também chart, né? As músicas mais baixadas, o top 100 do Beatport, que era uma coisa ultra concorrida, os top virais, os tops de plays, né? Que existe no Spotify hoje em dia. Então, é uma atividade que é competitiva. Só que o que eu acredito, assim, que é um grande equívoco que acontece, é compreender essa competição, assim, compreender em qual esfera deveria ser pensada essa competição, entendeu? Porque normalmente o que eu enxergo, e eu digo pela minha experiência, é que muitas vezes artistas talentosos começam um embate de competitivo numa esfera muito pequena ainda. Por exemplo, os artistas de música eletrônica do Brasil, de repente, começarem a ser muito competitivos entre si, e quando, na verdade, eles poderiam, de repente, estar se aliando de uma forma mais forte para trabalhar juntos e para competir numa esfera maior, por atenção das pessoas, prevalecendo sobre outros gêneros musicais, entendeu? E é isso que eu acredito que é o grande X da questão aqui do nosso papo de hoje. Para mim, os artistas são concorrentes, mas eles, o principal adversário, o principal obstáculo que deveria ser combatido, o grande inimigo, não é o artista que é o seu colega, o artista está ao seu lado, mas sim a busca por atenção do público,
que no final das contas o público é quem a gente deveria estar brigando mais pela atenção, entendeu? No dia a dia, como a gente bem sabe, hoje em dia as pessoas têm um monte de coisa brigando pela atenção de cada um deles, né? A gente está com o celular na mão, tem milhões de coisas piscando, a gente está na rua, tem trocentas milhões de outras coisas também piscando, mas eu digo mais no mundo digital, assim, tipo notificação sem parar, informação, notícias, 1 milhão de conteúdos, né, rolando. E aí, essa é que é a grande confusão que acontece do artista achar que o trabalho dele precisa ter uma competição ali frente a um outro artista, quando de repente, muitas vezes, o melhor caminho a ser seguido seria esses artistas de um determinado nicho compreenderem que é muito melhor que eles criem algum tipo de aliança para fortalecer o seu segmento, o seu movimento, e com isso aumentar o espectro de atuação, aumentar o bolo a ser dividido entre esses artistas que existem, do que ficar brigando ainda quando o bolo ainda não é tão grande, né? E, assim, eu tô falando isso tudo, parece que eu tô defendendo que no Brasil não exista um senso de parceria, de alianças dos nossos artistas, quando na verdade existe, e eu acredito que isso seja um dos grandes motivos da nossa cena eletrônica estar cada vez maior, né? Na minha opinião aqui, eu acho que os dois principais exemplos que a gente pode pegar de artistas que sabem fazer as alianças certas e não tem medo de arriscar nessas alianças, cada um com o seu estilo, né? Dentro dos seus objetivos, seria o Alok e o Vintage Culture, né? O Alok, num aspecto mais popular, mais mainstream, né? É um cara que não tem medo de se associar e fazer parcerias. A gente viveu recentemente uma parceria que está sendo muito legal para um dos nossos artistas, que é o Jorge, de lançar uma música em collab com o Alok, né? The Books on the Table. E que, sei lá, pode ser que pro Alok ele poderia, sei lá, pintar alguma coisa na cabeça dele. Não vou fazer música com esse artista que é menor que eu, não sei. Mas é um cara que tanto soube fazer muitas alianças com artistas maiores ou menores que ele, e que, assim, não por acaso é um dos DJs, né, de maior destaque, de maior abrangência do Brasil. E outro é o Vintage, né? Que é um cara que ele faz um trabalho, na minha opinião, que em comparação com o Alok é uma coisa mais pro universo eletrônico, é mais do nicho, é mais pro segmento, né? Mas que também não tem nenhum pudor ou insegurança de fazer alianças com outros artistas e muitas vezes, na maioria das vezes, puxar artistas para cima, e faz isso sem temer perder o espaço que ele já tem. É um cara que eu acredito que ele tem uma mentalidade que é uma coisa que a cada ano que passa eu mais assim acredito, que é a gente buscar fazer uma soma que, ao invés de ser aquele 1 mais 1 igual a 2, como na matemática, é a gente fazer uma soma em que um elemento com o outro dá um resultado maior do que 2, dá 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, entendeu? E muitas vezes é isso que acontece, né? Tipo, às vezes tem um artista ali que já é uma plataforma grande e ele se associa a um artista novo que pode fazer uma mistura ali, e o resultado disso não é pura e simplesmente o público somado do Vintage com o desse outro artista, tem o resultado assim, apenas de uma soma simples, mas muitas vezes por criar, às vezes, um produto novo, né? O resultado dessa combinação pode ser muito maior do que apenas a soma dos dois produtos, dos dois públicos, né? E isso é uma coisa que você que está começando aí, que talvez esteja ouvindo esse podcast, é uma coisa importante para você guardar na mente, entendeu? Porque eu sei que existem muitas questões que acontecem com um artista e que normalmente criam uns bloqueios para fazer qualquer tipo de parceria que, à primeira vista, pode ser que
soe como uma ameaça ao que você conquistou. Assim, na minha experiência aqui, eu percebo que isso acontece muito com os artistas, e quando eu falo artistas, são as pessoas, os indivíduos, né? Quando as pessoas estão na primeira subida da sua vida profissional, a primeira ascensão, o primeiro momento de prosperidade, entendeu? Não vou citar nomes, nunca vou citar nomes aqui de coisas controversas, mas eu vivi na pele a questão de ver dois artistas com que eu tive a oportunidade de trabalhar, que se eles tivessem compreendido o quão grande poderia ser a faixa de atuação para eles, se eles tivessem criado uma sinergia, criado algum tipo de aliança, de colaboração, mas que, infelizmente, pelo fato dos dois estarem nesse momento de primeira ascensão, acabou que a rivalidade prevaleceu sobre uma possível parceria. E é claro que essas coisas, assim, é o normal, não é privilégio de nenhum desses artistas, não é privilégio de todas as pessoas que estão no primeiro momento da vida de crescimento, né? Isso é normal do ser humano, muitas vezes por inexperiência, né? E questões de insegurança, ciúmes, inveja, medo, as coisas não se concretizam e às vezes a pessoa fica ali brigando no seu mundinho. Eu acredito até que algo, assim, eu não sou um profundo conhecedor da cena do rock nacional, mas pelo que eu leio em matérias, livros, etc., foi algo que aconteceu no movimento rock nacional. As bandas preferiam muito mais ficar brigando entre si para ver quem prevalecia naquele espectro ali de atuação deles, do que se unirem e fazer o movimento rock and roll crescer, aumentar o bolo, mesmo que ainda fosse uma espécie de rivalidade, mas ser uma rivalidade em que cada um tem uma fatia de um bolo maior. Deu pra entender? E isso, cara, eu acho que na música eletrônica a gente tem todos os casos, entendeu? Mas felizmente a gente tem os casos aí do Alok, do Vintage, que se assemelham muito ao modus operandi, né, a forma de atuação de outros gêneros no Brasil. Não coincidentemente, o sertanejo, e aí você pode torcer o nariz agora, mas o sertanejo é um grande exemplo do quanto pode ser benéfico pro segmento, pro nicho, as parcerias, a organização, as alianças, né? Não à toa, tipo, você vê todos os artistas sertanejos, obviamente com os seus interesses comerciais e havendo lá uma espécie ali de contrapartida para todos os lados, né? Mas é um dos gêneros que pelo menos que eu consigo observar, que mais faz parcerias entre artistas, mais montam-se eventos misturando vários artistas, com o objetivo de fazer com que o negócio cresça. Óbvio que deve ter 1000 rivalidades, 1000 brigas de egos, mas, assim, em termos de buscar um objetivo em comum, talvez seja o gênero mais organizado nos dias de hoje aqui no Brasil. E assim, eu acho uma grande bobagem, assim, tipo, eu consigo compreender o raciocínio, mas gostaria que, se de repente você tá começando e daqui a alguns anos você for o cara grande aí, que vai ter a oportunidade de ter sua primeira subida, que você olhasse com mais carinho quando pintasse um outro cara subindo ao seu lado e que você percebesse que esse cara que tá subindo ao seu lado, mesmo que você não tenha 100% de afinidade, mas que se houver ali um mínimo de respeito mútuo e na percepção de que o trabalho de vocês dois somam-se para a cena que vocês estão inseridas, e isso aí vai refletir na sua carreira individual, que você perceba que ali pode existir muito mais um aliado do que um concorrente. E assim, existem questões óbvias, né? Não é porque tem um outro artista começando a aparecer no seu segmento que todos os outros produtores de eventos só vão contratar ele e vão parar de contratar você. São questões que surgem, né? Tipo, quando a pessoa tá insegura, né? A pessoa na posição do artista. Quanto mais artista quente, por exemplo, aqui no meio eletrônico, quanto mais DJs bombados, mais eventos vão acontecer, mais oportunidades vão existir para você tocar cada vez para públicos maiores, mais dinheiro todo mundo vai ganhar para poder investir em novos artistas, novos eventos, melhorar os eventos, melhorar a infraestrutura dos clubes, dos festivais. Então, esse senso de aliança, sempre, obviamente, acompanhado de muita inteligência e
E, e ali de certa forma, algum tipo de proporcionalidade ou de benefício mútuo, mas isso é o caminho para a gente conseguir fazer, por exemplo, no nosso segmento eletrônico aqui, a gente fazer algo parecido com o do sertanejo. E é claro, o público, apesar de repente existir um novo rival para você, o público vai conseguir ouvir a sua música, vai conseguir ouvir a música desse seu rival aí, de mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 20 rivais do seu segmento, e não vai impedir que ele continue gostando de você, entendeu? Então, meu amigo, era isso que eu queria falar aqui. Isso aqui é meio que uma espécie de desabafo, aconselhamento e exposição do meu raciocínio para ver se, assim, todas as pessoas que estão aparecendo hoje em dia assimilem essa mentalidade aí de alianças, né? E entendo que sim, a música pode ser competição, os artistas sim concorrem por atenção, principalmente, né? Mas que se a gente conseguir colocar na balança e entender que a gente aliar-se a alguém é muito mais proveitoso e mais lucrativo em todos os sentidos para ambos os artistas, inclusive para você, talvez algumas questões de inseguranças e briga de egos não prevaleçam tanto no futuro próximo. Então, muito obrigado por ter ouvido aqui mais um episódio do Pergunte ao Sene. Aproveita aí, já me segue aí nas redes sociais. Meu Instagram é o Felipe Sene, @FelipeSene, Felipe com 2 P's, Sene com 2 N's. Me segue lá no Instagram, manda suas perguntas por direct no Instagram, me segue aqui no Spotify, aqui no Anchor.fm também, e que em breve a gente vai voltar aí com novos conteúdos. Então tá, nos vemos em breve e até a próxima. Valeu!